Ser crente é acreditar que Deus existe e que Ele tem todo o poder. Então, todas as pessoas que acreditam que Deus existe são crentes. Mas não basta apenas ser crente. Tem que ser crente verdadeiro. Crente de verdade. Ter aquela convicção, aquela certeza que Deus existe, que Ele tem poder para mudar a situação, que Ele tem poder para fazer o que quiser. Não existe nada impossível para Ele. A minha história só é transformada quando eu passo a ter esse entendimento, essa visão. Deixa eu mostrar algo muito forte na Bíblia para você. Vai comigo em Isaías capítulo 53. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Deixa eu mostrar uma coisa muito, muito forte para você sobre o verdadeiro crente. Olha o que está escrito. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo e nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Para comigo aqui, presta atenção nessa mensagem. Essa mensagem é tida como uma mensagem messiânica. O profeta, inspirado por Deus, falando da pessoa de Jesus Cristo, que viria anos e anos depois, cerca de 800 anos depois que essa mensagem foi escrita. E essa mensagem diz para nós o seguinte: que o Senhor, Ele viria como um tenro broto verde, como uma raiz em terra seca. Você olha para uma raiz em terra seca, você diz o quê? Está morta. O que mais? Não vai brotar não. Em outras palavras, não vale nada. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência. Quando você olha para alguém que não tem nada de belo e nem majestoso na aparência dele, vestes simples. Como é que Jesus se vestia? Simples. A Bíblia fala como um pescador. Os pescadores naquela época eram as pessoas que se vestiam de uma forma mais simples que existia. Até hoje, se você vai ver os pescadores, eles vestem uma calça mais ou menos 3/4, um pouquinho abaixo do joelho, uma chinela, uma camisa assim velha que só, camiseta, chapéu. Hoje, naquela época, era uma vestimenta também sem nenhum tipo de beleza, sem nenhum tipo de majestade. Então não tinha nada aos olhos humanos em Jesus que atraísse. Agora você entende por que o povo não acreditou em Jesus. Porque a pessoa pegava o problema dela, às vezes um problema de saúde, ou um problema financeiro, um exemplo. Ela olhava para o problema dela, e ela olhava para quem? Olhava para Jesus. Aí ela olhava de novo para o problema dela, e olhava de novo para quem? Para Jesus. O que se passava na cabeça daquela pessoa? Não tem como ele resolver meu problema. Ele está até falando palavras bonitas, palavras de poder, palavras de salvação, palavras de mudança, mas olha para ele. A pessoa
julgava pela aparência, engrandecendo o problema e diminuindo quem? Jesus. Você acha que hoje é diferente? Hoje é a mesma coisa. A pessoa pega e escuta aqui uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus. Aí ela olha para a vida dela, para o problema dela. Aí ela olha para a palavra que foi falada na Bíblia. Aí ela olha para o problema dela de novo e fala: como é que uma palavra dessa vai resolver o meu problema que o médico já disse que não tem solução? Isso aí é só uma palavra. Isso aí é um livro que eu nem tenho certeza se isso é de Deus mesmo ou se foi um homem que escreveu. Ou não é assim que muita gente diz? É assim que muitas pessoas falam. Olha o tamanho da minha dívida. Olha o problema de família que eu tenho. Como é que essa palavra aí vai mudar? É só um texto. É só um livro. Esse que é o problema. Este que é o problema. O mundo está cheio de pessoas que dizem que são crentes, mas não são crentes de verdade. Porque o crente de verdade, ele escuta o que Deus fala e ele passa a ter aquela certeza: esta palavra vai mudar a história da minha vida. Essa palavra é para mim, ó. Eu creio, eu recebo. Para mim não importa o que o outro falou, o que o médico falou, o que o INSS falou, o que o advogado falou. Para mim a única coisa que importa é que essa palavra veio de Deus. E esta palavra vai mudar a minha vida. Saiu da boca de Deus para mim. Saiu de Deus para mim. Crer de verdade. Vocês querem entender o que é crer de verdade? Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui agora, na Bíblia, que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ficar com vergonha. Todo mundo vai ficar com vergonha. Até você. Está rindo aí? Vai comigo lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Presta atenção, agora você vai ficar com vergonha. Agora você vai entender de uma vez por todas o que é crer na palavra de Deus de verdade. Olha o que diz Mateus 1,18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com quem? Com José. Estava prometida. Na época se fazia um contrato de casamento. Nesse contrato, Maria, você vai casar com José, tá? Já fazia o contrato, só que não se juntava não. José tinha que ir trabalhar, conseguir uma casa, certo? Quando ele tinha onde morar e como se sustentar, aí ele voltava aqui para que o contrato fosse cumprido, e ele levava a Maria para morar com ele. Era assim que funcionava na época. Então foi feito um contrato, um acordo. Maria foi prometida para José, e aquilo não se desfazia, a não ser que acontecesse um desvio da parte de quem? Da mulher. Se tivesse um desvio, o contrato era desfeito. O compromisso era desfeito. Só que aquele desvio ocasionava a morte dela. Essa era a pena para um desvio. Por isso que ninguém se desviava. Mas presta atenção, eu falei para você que você ia ficar com vergonha. Eu fiquei com vergonha. O que significa ser um crente verdadeiro? Olha o que está escrito. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Glória! Imagina que você é José. Eu quero que você imagine, você, todo mundo, inclusive as mulheres estão aqui. Você é José. Está noivo. E você fica sabendo que a mulher engravidou. E ainda está dizendo que engravidou do Espírito Santo. Nunca nem beijou.
E aí? Você é José? Pergunta para a pessoa do lado: e aí, José? Se o anjo aparecer, é agora que você vai ficar com vergonha então. Versículo 19. José, seu noivo, era um homem o quê? Justo. Lembra que nós já aprendemos aqui o que significa na Bíblia ser justo? O que significa? Uma pessoa que procura andar nos caminhos de quem? De Deus. Ser obediente à palavra de quem? De Deus, aos ensinamentos de Deus. Isso é ser justo. Certo? Então José era um homem justo. E resolveu romper a união em segredo. Então ele resolveu terminar com um contrato de casamento em segredo, sem revelar o motivo. Por quê? Se ele chega lá para o pai de Maria, para a família e fala: olha, não vai dar, eu não estou conseguindo lá conseguir a nossa casa, não estou conseguindo lá um recurso para a gente viver, então eu quero desfazer aqui o compromisso, porque aí ela pode se casar com outra pessoa. E aí ele limpava a barra dela. Entende? Porque se ele rompe com ela e ela aparece grávida depois, ela seria mal falada, mas não seria apedrejada e morta. Entendeu? Ele não ia livrar ela da má fama, não tinha como livrar da má fama, mas tinha como ele livrar ela da morte. Então ele pensou e ele resolveu fazer isso. Romper com a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Porque ele tinha todo o direito de levar ela em praça pública e dizer: eu estou quebrando agora aqui o compromisso, porque ela está grávida. E aí você já viu a situação que ia ficar. Apareceu grávida. Então até aqui você está vendo que é uma situação tensa. Mas olha o que vai acontecer. Versículo 20. Enquanto ele pensava nisso, pensava em quê? Em desfazer o contrato, o compromisso. Um anjo do Senhor lhe apareceu aonde, pessoal? Em sonho. José deitou, como você deita todos os dias, dormiu, como você dorme todos os dias, e sonhou, como você sonha todos os dias. Vocês estão achando que apareceu o anjão lá, grandão, bonitão, de asa aberta, falou: e aí, José, eu vim aqui trazer um recado? Não, irmão, porque assim era fácil acreditar. Acreditar assim é fácil. Acreditar em Deus, depois de ver Daniel ser jogado na cova dos leões e sair inteiro, é fácil. Acreditar em Deus, depois que Sadraque, Mesaque e Abidnego entrou no fogo, andava no fogo e saiu sem um cabelo queimado, é fácil. Eu quero ver se acreditar em Deus assim, ó. Porque sonhar, você sonha todo dia. Você já sonhou com cavalo, com cobra, com jumento, com passarinho, com anjo, com Deus, com capeta, com a baleia. E a gente entende tudo isso apenas como o quê? Um sonho. Estava com muita coisa na minha cabeça, fiquei pensando nesse tipo de coisa durante o dia. Chegou a noite, tive esse sonho. E José podia olhar do mesmo jeito. Mas olha o que aconteceu. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Então o anjo apareceu para José no sonho,
falou: olha, José, não tenha medo de receber Maria como esposa, não. Ela não fez nada de errado, não. O que ela está esperando foi concebido pelo Espírito Santo. Tudo isso no sonho. Você sabe o que significa a palavra anjo? Quem sabe? Sabe não? A palavra anjo vem do hebraico malar. E malar significa mensageiro. A palavra anjo então significa o quê? Mensageiro. E o mensageiro é aquele que leva o recado de quem? No caso do anjo, é aquele que leva o recado de quem? De Deus. De Deus. Cabe à pessoa receber ou não, acreditar ou não. Quando nós vamos lá para o livro do Apocalipse, nós vemos 7 igrejas: Sardes, Filadélfia, Tiátira, Laodiceia e as outras. E todas as vezes que Deus vai escrever para a igreja, vai mandar uma mensagem, está escrito: ao anjo da igreja em tal lugar, diz o Senhor. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Então quer dizer que o mensageiro de Deus na nossa vida hoje seria o pastor. Mas quando o pastor faz o quê? Ele fica lá revelando, inventando as coisas, é isso? Não! Quando ele abre o quê? A Bíblia e entrega a mensagem de quem? De Deus. O mensageiro de Deus, o anjo, entregando a mensagem de quem? De Deus para as pessoas. Então o anjo fez aquilo. Falou para José: como você vem no culto e escuta o anjo de Deus falando na Bíblia, a palavra de Deus para você. Agora vamos ver se você é igual José, se eu sou igual José, ou se nós não somos iguais a José. Continua comigo. Versículo 21. O anjo continuou falando com ele assim, ela terá um filho, e você lhe dará o nome de quem? De Jesus. Pois ele salvará seu povo do quê? Dos seus pecados. Olha que doideira isso. Você é José. Presta atenção, você é José. E você vai se casar com Maria. Você. Aí Maria aparece grávida. Aí você tem um sonho. Um sonho. E nesse sonho aparece alguém que diz para você assim: olha, José, receba Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. E você vai botar o nome do menino de Jesus, porque ele vai salvar todo o povo dos pecados. José era um homem que obedecia a Deus. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tudo estava acontecendo no quê, pessoal? No sonho. E olha que doideira isso aqui, O anjo falou para ele que o menino que ia nascer ia salvar todo o povo dos pecados. Dos pecados. Nunca na história tinha acontecido isso. Não é só para José que era novo isso, não, para todo mundo. Eu estou tentando mostrar para você que o que aconteceu com José foi uma coisa assim, sem palavras. Acreditar no que estava acontecendo era muito mais difícil do que você acreditar quando Deus fala através da Bíblia com você hoje, porque você está acostumado a ver testemunhos, você está acostumado a ver milagres, você está acostumado a ver um monte de coisa, você já sabe de um tanto de coisa, você já sabe de tantas coisas da Bíblia que já se cumpriram, outras que estão se cumprindo. José não tinha nada disso.
Nós já temos muito mais condições de receber a palavra de Deus e acreditar do que José. Só que a pergunta é: será que a gente recebe? Será que a gente acredita no que a palavra de Deus diz? Ou será que a gente fica, mas é só uma palavra. Olha o meu problema como é que está. Olha a minha situação como é que está. Olha o meu filho como é que está. Olha aquilo como é que está. Mas isso aí, Deus falou, eu até acredito que Deus falou. Mas como é que vai ser isso? Como que vai ser? Então o anjo falou lá: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Agora olha o 24. Você é José, hein? Duvido que você é José. Hã? Aí eu gosto disso, sinceridade. Eu também não acreditava, não. Eu também não acreditava, não. Não acreditava, vou mentir para você. Mas isso aqui é para nos deixar com vergonha mesmo. Porque a história de José mudou porque ele acreditou na palavra de Deus, na mensagem que o anjo veio trazer para ele. Porque se José não tivesse acreditado, você nunca ia ouvir falar de José na sua vida. José, de 2000 anos para cá, todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe quem é José. Muitas pessoas colocam o nome do filho de José. Por quê? Por quê? Você não sabe não? Por causa desse José. Assim como muitas mães colocam o nome das filhas de Maria, por causa dessa Maria. Ele é lembrado. A história da vida dele foi transformada. Ele era para ser mais um ninguém nesse mundo, mais um ninguém nessa terra, porque ele, acreditando ou não acreditando na mensagem de Deus, eu pergunto para você: o projeto de Deus para a salvação da humanidade, a vinda de Jesus, ia parar? O projeto de Deus ia deixar de existir? Não, mas o José ia deixar de existir. O José não ia ser lembrado. A mesma coisa sou eu e a você. A palavra de Deus tem sido liberada e entregue para você aqui, cada culto que você vem participar. O fato dele ter sido um verdadeiro crente faz ele ser lembrado pela eternidade. Todo culto que você vem, a palavra de Deus é liberada para você. Mas para que esta palavra mude a história da sua vida, você tem que receber ela com aquela convicção: Deus está falando comigo, esta é a palavra de Deus, agora sim a minha vida vai ser totalmente diferente, porque olha o que Deus falou comigo hoje. Agora começa a ser tudo transformado. Deus está olhando para mim. Deus me entregou essa palavra de bênção. Deus me entregou essa palavra de salvação. Deus me entregou essa palavra de cura. Deus me entregou essa palavra de restauração. Então o que as pessoas falaram pouco me importa. O que importa é o que Deus me entregou. Olha o que está escrito. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. Por que ele fez o que o anjo ordenou? Porque ele acreditou de verdade. Ele acreditou de verdade. De verdade. As pessoas não, ele sim. Por que você acha que quando José vai para Belém, a família de José não recebe José em casa? José tinha parentes em Belém, porque ele aceitou Maria. E na cabeça de todo mundo, Maria estava grávida de outro homem. Eles moravam em Nazaré, só que a Bíblia diz
que Herodes mandou fazer um recenseamento do povo, um recadastramento do povo. E como José pertencia à tribo de Judá, então ele tinha que ir até Belém. Tanto ele quanto Maria, porque eram da mesma tribo. Então eles saem de Nazaré, Maria já está ali beirando 9 meses. Quando chega em Belém, na casa dos parentes, não tem lugar para eles. Por isso que a Bíblia diz, não se achou lugar para eles na hospedaria. Tem gente que acha que é hotel. Não é hotel. Hospedaria é o quarto de hóspede na casa da família, na casa dos parentes. Normalmente na casa das pessoas, dos seus familiares, dos seus parentes, não tem um quarto, normalmente, não é uma regra, reservado para os hóspedes, para quem chega. Pois é, mas a Bíblia diz que não se achou lugar para eles. Por quê? Porque a família não engolia a história. A família olhava para ele e pensava, esse é um besta. A mulher enrolou ele, olha só, conseguiu passar ele para trás. Estão apagados. Esses aí que não aceitaram estão apagados. Mas José acreditou de verdade. José pagou para ver, José pagou o preço. José enfrentou a dificuldade. José assumiu Maria, porque José acreditou na mensagem que Deus tinha mandado através do anjo. José acreditou. Então José não se importou de Maria ter o bebê lá num ambiente onde ficavam animais. José não se importou depois de ter que fugir para o Egito junto com Maria, porque Herodes queria matar o menino. Longe demais, muito longe. Quando a gente vai à Terra Santa, a gente entende de ônibus, você não gasta menos do que 8 horas de viagem, de ônibus. E o ônibus lá não anda igual daqui não, hein? Porque as estradas lá são melhores, no veneno. Imagina ir andando. Maria com certeza em cima de algum animal com o menino, e José puxando. Não, ele foi para dentro do Egito. Só não sei dizer para o senhor se foi o Cairo. O Cairo está muito longe. Eu acredito que ele tenha ido, para cidades próximas da fronteira. O Cairo está muito longe. Então, meus irmãos, o que eu quero que você receba aqui hoje é o que aconteceu com José, porque ele creu na palavra de Deus. Ninguém tirava isso dele. Ninguém. A família, os parentes rejeitaram. Estou nem aí. Eu fico com o que Deus me falou, a palavra dele. Os amigos devem ter zombado de José. Imagina os amigos, os amigos do futebol. Claro que naquela época nem sei se tinha futebol, mas estou usando exemplos aqui. Os amigos da porta de casa, do trabalho, zombando dele. Imagina, mas ele não se importou com nada. Quando a pessoa crê de verdade é assim. O que aconteceu? Está escrito? Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e lhe deu o nome de Jesus. O anjo não tinha falado para ele, você vai dar o nome para o menino de Jesus. Ele fez tudo do jeito que o anjo falou. Por quê? Porque ele acreditou. Deixa eu dizer um negócio para você que talvez você nunca ouviu. Quase a gente não escuta falar de José nas pregações. A gente escuta falar muito de Abraão, de Davi, de Jacó. Mas eu vou ser sincero para você. Para mim, o que José acreditou foi maior até do que aquilo que Abraão acreditou. Porque o que Abraão acreditou no chamado
sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. No que Abraão acreditou, não envolvia sentimento, não envolvia a honra do homem, não envolvia vários outros aspectos. Gente, presta atenção, José acreditou que Maria estava grávida do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ele errou, não, pelo contrário, eu estou mostrando para você o quanto nós não somos crentes de verdade. Porque a gente escuta a palavra de Deus e a gente fica, mas como é que vai ser isso? Como é que, não tem lógica. A gente fica, não tem lógica. E qual a lógica de uma mulher chegar e falar, estou grávida do Espírito Santo? Diga para mim, onde está a lógica? Não tem lógica. Não tem lógica. Mas José acreditou. E aí, por isso que eu falei, é uma doideira. A lógica não consegue explicar o que aconteceu com a irmã. Lógica é coisa de homem. O sobrenatural é coisa de Deus. E quando você recebe a palavra de Deus e acredita nela, é a palavra de Deus. Essa aqui é de Deus, essa aqui não é de homem, saiu da Bíblia. Olha como é que está escrito aqui, na Bíblia. Eu creio, eu recebo, eu tenho certeza que é para mim, vai mudar a minha história. Transforma a sua história. Enquanto o mundo existir, José vai ser lembrado. E o que José fez? Acreditou num anjo que apareceu aonde? Num sonho, e disse para ele que ele deveria receber Maria, porque o filho que ela estava esperando foi concebido por quem? Não tem ninguém mais crente que José, não. Nem demorou para obedecer, bastou acordar, já foi lá na família de Maria e falou, já está tudo pronto, quero casar agora. Esse é o crente verdadeiro. É isso que Deus está procurando entre nós aqui, ó. É isso que nós fazemos aqui toda terça-feira. Nós oramos com aquela convicção que Deus pode fazer. É por isso que eu falo para você orar em casa a semana toda. Você tem que orar, você tem que crer de verdade. Aí você vai ter convicção que Deus é poderoso para fazer. Não deixa a dúvida entrar no seu coração, não. Seja José. Seja José. Ah, Bispo Paulo, se um anjo aparecer para mim num sonho, eu acredito. Não acredita não. Porque se você não acredita na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, aí a palavra de Deus, não tem nada aí que não é de Deus. Coloca para mim, 2 Timóteo lá, que está escrito, toda a palavra, acho que é 2 Timóteo capítulo 2, é 2? Coloca para mim. Sabe o que é? Toda a palavra é inspirada, o Deus. 2 Timóteo 3,16. Coloca para mim na tela, por favor. Toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A Bíblia Sagrada é o próprio Deus falando com você. A partir de agora, tudo que vier da palavra de Deus para você, recebe com toda a convicção. Recebe com toda a certeza. Ainda que para o mundo não tenha o que, pessoal? Lógica. Não importa. Deus não está dentro da lógica. Se Deus estivesse dentro da lógica, Deus seria explicado pela humanidade, pela ciência. Ninguém explica Deus. Deus está fora da lógica. E graças a Deus por isso. Exatamente, senão iriam distorcer e desvirtuar. Deus é Deus. Sai daqui hoje como José. Quando você receber a palavra, a Bíblia, não é homem falando não, é a Bíblia.
O mensageiro entregando a palavra do Senhor para você, a Bíblia. Irmão, recebe com toda certeza, porque Deus vai ser glorificado através de você. Amém? Você nunca mais você vai esquecer de José, depois dessa palavra que você ouviu hoje. Porque na minha opinião, pode até ter alguém parecido, mas crente igual José, olha, dá para contar no dedo.